Pense por um momento. Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido e traduzido do mundo, não é apenas uma coleção de textos aleatórios? Imagine como ela foi organizada para que, ao longo dos séculos, ela pudesse chegar até você com a mensagem clara e poderosa de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande bênção estar aqui com vocês, compartilhando mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu sou o Portador e este é o canal O Cajado Divino. Profetizo sobre você e sua família. Que cada dia seja repleto da presença e da graça do Senhor. Hoje, trago para você uma revelação que vai mudar a sua compreensão sobre a Bíblia. Como os livros da Bíblia foram divididos. Como a organização dos textos sagrados foi estruturada para nos transmitir o plano divino de forma clara e acessível. Ao longo deste vídeo, vamos explorar tudo isso e mais. E no final, eu tenho uma revelação poderosa que vai transformar a sua visão sobre a organização da Palavra de Deus. Agora, quero fazer um convite a todos que estão assistindo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que está achando do conteúdo e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. O que vamos aprender aqui pode mudar a sua vida e sua forma de compreender a Bíblia de maneira profunda e reveladora. Acompanhe comigo, porque você vai descobrir detalhes incríveis sobre os livros da Bíblia, sobre sua organização e a importância de cada parte dela. Agora, talvez você se pergunte, por que a Bíblia é organizada da forma como conhecemos? Se você já leu a Bíblia ou ouviu falar sobre ela, sabe que existem 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento. Mas o que isso realmente significa? E por que ela não foi organizada de uma maneira diferente? A verdade é que, por trás dessa organização, existe uma sabedoria divina impressionante. A Bíblia não é apenas um livro, mas uma coleção de livros com um propósito muito específico. Vamos entender isso mais a fundo. A Bíblia não é um único livro, como muitos pensam. Ela é composta por diversos livros que, ao longo dos anos, foram reunidos para formar um único volume. Mas como esses livros foram escolhidos e por quem? Aqui, vale a pena destacar que a Bíblia é dividida em duas grandes seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, é o registro da história do povo de Israel, das suas leis, dos seus profetas e da promessa de um Messias que viria. Já o Novo Testamento, com 27 livros, relata a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e como a igreja primitiva se organizou. Mas você sabia que a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento não foi feita logo no início? Foi ao longo do tempo, conforme a igreja primitiva foi se organizando, que a Bíblia foi sendo formalmente dividida. E essa divisão tem um significado muito mais profundo do que você imagina. Vamos descobrir isso a seguir. O Antigo Testamento pode ser dividido em 4 grandes partes. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são fundamentais para o entendimento da criação, da origem do povo de Israel, da sua libertação do Egito e das leis que Deus deu a Moisés. Livros históricos. Esses livros narram a história de Israel desde a conquista de Canaã até o exílio babilônico. São livros como Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e assim por diante. Livros poéticos e sapienciais. Aqui estão livros como os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e Jó, que nos ensinam sobre a sabedoria de Deus e a experiência humana. Profetas.
Os livros dos profetas podem ser divididos em maiores e menores. Isaías, Jeremias e Ezequiel são chamados de profetas maiores, enquanto livros como Amós, Obadias e Ageu são os profetas menores. Esses livros contêm as mensagens de Deus enviadas ao povo de Israel, muitas vezes chamando o povo ao arrependimento e anunciando as bênçãos e maldições futuras. Essa organização do Antigo Testamento não foi feita ao acaso. Cada seção tem um propósito específico, e quando lemos a Bíblia com atenção, conseguimos ver a linha contínua que liga essas partes e nos aponta para Jesus Cristo, a promessa cumprida. O Novo Testamento, por sua vez, é a revelação da plenitude de Deus em Cristo. Ele começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos tem um foco distinto, mas todos falam sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Logo após os evangelhos, temos os Atos dos Apóstolos, que nos contam a história da igreja primitiva, como ela começou a se espalhar pelo mundo e os desafios que os primeiros cristãos enfrentaram. Em seguida, vêm as epístolas, cartas escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago e João, oferecendo instruções e ensinamentos para as igrejas. Por fim, o último livro da Bíblia, Apocalipse, revela o plano de Deus para o fim dos tempos e a vitória final de Cristo sobre o mal. E assim, com essa organização divina, a Bíblia nos apresenta não apenas histórias antigas, mas a mensagem eterna de Deus para a humanidade. Agora que entendemos a organização geral da Bíblia, é importante saber como os livros foram selecionados para compor o que conhecemos hoje como as Sagradas Escrituras. Como os livros que fazem parte da Bíblia foram escolhidos? Quem determinou isso e por que alguns livros ficaram de fora? A história por trás da formação do cânon bíblico é fascinante e cheia de revelações poderosas. No Antigo Testamento, o processo de seleção dos livros foi mais gradual. Muitos dos livros que compõem o Antigo Testamento foram escritos por diversos profetas, reis e líderes de Israel ao longo de séculos. Mas como eles foram reconhecidos como inspirados por Deus? Primeiramente, os livros que foram aceitos como parte do cânon do Antigo Testamento tinham algumas características em comum: a autoridade divina. A maioria desses livros foi reconhecida como inspirada por Deus desde o início de sua escrita, especialmente os livros do Pentateuco, que eram fundamentais para a fé de Israel. Moisés, considerado o maior líder e profeta de Israel, foi o autor dos 5 primeiros livros, que formam a base da história e da teologia do povo de Deus. Os livros históricos, poéticos e os profetas, por sua vez, foram reconhecidos por seu poder e autoridade divina ao longo do tempo. Mas o reconhecimento formal do cânon do Antigo Testamento aconteceu de forma mais estruturada no período do judaísmo pós-exílico, após o retorno de Israel do cativeiro babilônico. Os judeus, com o tempo, reuniram os livros que já eram amplamente aceitos nas sinagogas e comunidades religiosas, e esses livros passaram a ser reconhecidos como parte do Antigo Testamento. Agora, chegamos ao Novo Testamento, um período muito mais recente na história da Igreja. A seleção dos livros do Novo Testamento é uma história igualmente fascinante, pois envolveu a Igreja primitiva, com suas discussões e debates sobre quais escritos deveriam ser considerados canônicos. Tudo começa com os Evangelhos. Os 4 Evangelhos foram reconhecidos como fundamentais para a fé cristã, pois narravam a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas, com o tempo, começaram a surgir outros evangelhos e escritos que não eram considerados inspirados. Então, como a igreja primitiva determinou quais evangelhos seriam aceitos e quais seriam rejeitados?
A resposta está no conceito de apostolicidade, ou seja, os livros do Novo Testamento foram aceitos com base no critério de que deveriam ter sido escritos ou diretamente associados aos apóstolos de Jesus, ou pelo menos a pessoas que tinham autoridade apostólica. Dessa forma, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram amplamente reconhecidos, pois estavam diretamente ligados aos apóstolos ou seus colaboradores mais próximos. Em relação às epístolas, o critério de apostolicidade também foi essencial. As cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João e outros apóstolos foram aceitas porque foram escritas por aqueles que estavam diretamente ligados a Jesus e eram responsáveis pela propagação da fé cristã. Essas epístolas continham instruções preciosas para a vida cristã e para o funcionamento da igreja. Além disso, o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja primitiva, também foi amplamente aceito como parte do Novo Testamento. Mas ao longo dos primeiros séculos, houve muitos debates sobre alguns livros, como a Epístola de Tiago, a Segunda Epístola de Pedro e o Apocalipse, que demoraram um pouco mais para serem reconhecidos como parte do cânon. Foi somente no Concílio de Cartago, no final do século IV, que o cânon do Novo Testamento foi oficialmente fechado, com a aceitação de todos os livros que conhecemos hoje. A igreja primitiva fez isso para garantir que as escrituras que estavam sendo lidas e ensinadas nas comunidades cristãs fossem genuínas e autênticas, preservando a mensagem original de Jesus Cristo e seus apóstolos. Você pode se perguntar: por que isso é tão importante para mim? A resposta é simples. A formação do cânon bíblico garante que a Bíblia que temos hoje seja a palavra de Deus revelada para nós. Cada livro da Bíblia foi escolhido e preservado com o objetivo de transmitir a mensagem salvadora de Deus à humanidade. E através desses livros, temos a certeza de que podemos conhecer a vontade divina para as nossas vidas. Deus não deixou sua palavra ao acaso. Ele cuidou para que as Escrituras fossem preservadas com fidelidade ao longo dos séculos. A Bíblia, que temos em nossas mãos hoje, é resultado da ação soberana de Deus, que guiou homens e mulheres ao longo da história para que pudéssemos ter acesso ao seu plano redentor. Quando pensamos na Bíblia, muitas vezes a vemos apenas como um livro, mas na verdade a Bíblia é uma obra divina composta de muitos livros, cada um com um propósito único e uma mensagem de vida eterna. Cada livro, cada versículo está interligado e faz parte de um plano maior de Deus para a humanidade. O Antigo Testamento prepara o caminho para o Novo Testamento. As promessas feitas por Deus aos patriarcas e profetas se cumprem em Cristo, e a obra da salvação é revelada através de Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. A Bíblia é, portanto, uma história de redenção que se desenrola ao longo de séculos, desde a criação do mundo até a consumação do reino de Deus. E você, amado irmão, já parou para refletir sobre o plano perfeito de Deus na organização da Bíblia? Já se perguntou como a mensagem de salvação se desenrola através desses livros? Deixe nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Quero saber sua opinião. Agora que entendemos a história por trás da formação do cânon bíblico, é hora de mergulharmos mais fundo na organização dos livros e como essa organização reflete a mensagem central da Bíblia. A forma como a Bíblia está organizada não é apenas uma questão de conveniência. Cada parte tem um propósito específico, cada livro contribui com algo único, e cada seção da Bíblia nos leva mais perto de compreender o plano de salvação de Deus para a humanidade. Como já discutimos, o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, é a base sobre a qual todo o restante da Escritura é construído. Eles não apenas narram a criação do mundo e o início da humanidade, mas também fornecem as leis
e os ensinamentos que definem a identidade do povo de Israel. Mas você sabia que esses livros também revelam o caráter de Deus de uma maneira única? O livro de Gênesis, por exemplo, começa com uma afirmação poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Não há dúvida de que Deus é o Criador de tudo o que existe. Mas além de ser o Criador, Ele também é um Deus que faz promessas. Em Gênesis, vemos as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, promessas que se estendem a todo o povo de Israel e, finalmente, a toda a humanidade. Em Êxodo, vemos Deus se revelando como o libertador de Israel, tirando-os da escravidão no Egito e estabelecendo uma aliança com eles no Monte Sinai. Levítico, Números e Deuteronômio, embora muitas vezes considerados livros de leis, contêm profundas revelações sobre a santidade de Deus e como o povo de Israel deve viver em resposta a essa santidade. Após o Pentateuco, os livros históricos contam a história do povo de Israel, desde a conquista de Canaã até o exílio babilônico. Aqui, não estamos apenas lendo sobre eventos históricos, mas sobre como Deus interage com seu povo ao longo do tempo, guiando-os e corrigindo-os quando necessário. Livros como Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis nos mostram a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas apesar da infidelidade humana. Cada vitória de Israel e cada derrota são lições sobre confiar em Deus ou se afastar dele. No entanto, o Deus que é fiel em cumprir suas promessas também é justo e fiel em corrigir o pecado. Não há engano em Deus e ele nunca deixa de cumprir o que prometeu. Os livros históricos também nos revelam o papel dos juízes e reis em Israel. O mais importante desses reis, sem dúvida, foi Davi, a quem Deus prometeu que sua descendência seria eterna. Essa promessa culmina em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, descendente de Davi, que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Após os livros históricos, encontramos os livros poéticos e sapienciais, que são, em sua maioria, obras de profunda reflexão e adoração. Os salmos, por exemplo, são cânticos de louvor, súplica e ação de graças. Eles refletem a luta humana diante das dificuldades da vida, mas sempre com uma confiança plena em Deus como refúgio e fortaleza. Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão nos oferecem sabedoria para viver de acordo com a vontade de Deus. Provérbios nos ensina sobre a prudência e o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, enquanto Eclesiastes nos lembra da vaidade das coisas temporais e da necessidade de focarmos no propósito eterno de Deus. Cânticos de Salomão, também conhecido como o Cântico dos Cânticos, é um poema de amor que, embora escreva sobre o amor humano, tem uma interpretação espiritual profunda, simbolizando o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Os livros dos profetas, como já mencionamos, são um dos aspectos mais importantes do Antigo Testamento. Eles são divididos entre os profetas maiores e menores, mas ambos têm algo essencial a nos ensinar. Os profetas não apenas previram eventos futuros, mas também foram porta-vozes de Deus, chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Isaías, Jeremias e Ezequiel, os chamados profetas maiores, escreveram sobre a restauração de Israel, mas também sobre o Messias, que viria para salvar o povo de Deus. Suas palavras são, muitas vezes, profundas e cheias de imagens simbólicas, mas sempre apontando para a esperança de que Deus cumpriria suas promessas. Os profetas menores, embora com livros mais curtos, não são menos importantes. Cada um deles trouxe uma mensagem única, mas todos apontaram para o mesmo Deus fiel, que exige justiça, misericórdia e retidão.
Eles também anteciparam a vinda de Cristo e o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que toda a história do Antigo Testamento culmina em Jesus Cristo. Os evangelhos não são apenas relatos históricos sobre a vida de Jesus, mas a revelação da palavra encarnada, aquele que veio para cumprir tudo o que foi prometido a Israel. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos apresentam Jesus sob diferentes perspectivas, mas todos concordam em um ponto: ele é o Messias prometido. Mateus nos apresenta Jesus como o rei prometido a Davi. Marcos o descreve como o servo sofredor. Lucas o vê como o salvador de todos os povos e João o apresenta como o Verbo eterno que se fez carne. Após os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos narra o início da igreja, e as epístolas são cartas que explicam como os cristãos devem viver em resposta ao evangelho. Cada epístola de Paulo, Pedro, Tiago, João e outros oferece ensinamentos práticos sobre a vida cristã, a santidade e a unidade da igreja. O Apocalipse, por fim, nos dá uma visão gloriosa do futuro, mostrando que, no final, Deus triunfará sobre o mal e Cristo reinará para sempre. Como podemos ver, a Bíblia não é apenas uma coleção de livros independentes. Ela é uma obra unificada, que, embora escrita ao longo de muitos séculos, tem uma mensagem central: a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. A organização dos livros não é acidental. Cada parte desempenha um papel essencial no plano divino. Amados irmãos, ao estudarmos a Bíblia, precisamos ver cada livro, cada versículo, como uma parte de uma grande revelação que Deus fez para nós. E como vimos, essa revelação começa na criação e culmina na restauração final do mundo através de Cristo. Agora que já exploramos a origem e a organização dos livros da Bíblia, é hora de refletirmos sobre o impacto que essa organização tem em nossas vidas e como podemos aplicar as lições da Escritura no nosso dia a dia. A Bíblia não foi dada apenas para conhecimento intelectual, mas para transformação espiritual. Cada parte da Escritura, com sua rica profundidade e sabedoria, serve como guia para nossa caminhada com Deus. Primeiramente, devemos entender que a Bíblia não é apenas um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, como diz o autor de Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus não é algo distante ou obsoleto. Ela tem o poder de penetrar no nosso ser, transformando-nos por dentro e guiando-nos de volta ao caminho da verdade. Cada livro, cada versículo da Bíblia tem algo a oferecer à nossa vida. Se a entendemos como um guia e uma fonte de sabedoria, podemos viver de maneira mais alinhada com os princípios do reino de Deus. Ao pensarmos na aplicação dos livros da Bíblia, é importante entender como cada seção pode influenciar diretamente nossa vida espiritual. O Pentateuco e as Leis. De Deus, os primeiros 5 livros, conhecidos como o Pentateuco, nos revelam a santidade de Deus e a necessidade de viver de acordo com seus princípios. Em Levítico, por exemplo, vemos como Deus exige que seu povo viva de forma santa, separada das práticas das nações ao redor. Embora muitas das leis não sejam mais aplicáveis de forma direta para nós, o princípio de viver de maneira santa, agradando a Deus, continua sendo uma diretriz para a vida cristã.
Os livros históricos e o relacionamento com Deus. Quando lemos os livros históricos, somos lembrados de que a história de Israel não é apenas um registro de eventos passados, mas um reflexo de como o povo de Deus lida com a obediência e a desobediência a Ele. Cada vitória e cada derrota tem lições sobre confiar em Deus. No livro de Josué, por exemplo, vemos a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, quando ele entrega a terra prometida a Israel. Isso nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando os obstáculos parecem grandes. Os livros poéticos e a adoração a deuses. Salmos, Provérbios e Eclesiastes nos ajudam a entender o coração de Deus e a maneira como devemos nos relacionar com Ele. Nos Salmos, vemos Davi clamando a Deus em meio às dificuldades, buscando consolo e refúgio em sua presença. Provérbios nos ensina a sabedoria de viver uma vida justa e plena, enquanto Eclesiastes nos lembra que, sem Deus, todas as coisas são vaidade. A adoração e a reverência a Deus são um reflexo de nossa confiança plena na sua soberania sobre todas as coisas. Os profetas e a chamada ao arrependimento e esperança, os livros dos profetas, nos desafiam a sermos fiéis a Deus, a viver em justiça e a procurar a santidade. Eles nos lembram que, embora Deus seja misericordioso e amoroso, Ele também é justo e a desobediência leva à disciplina. Mas por meio dos profetas, Deus também nos oferece esperança. O Messias prometido, Jesus Cristo, viria para nos resgatar da escravidão do pecado e restaurar nossa relação com Deus. Esse é o coração do Evangelho, a redenção que temos em Cristo. Os Evangelhos e a vida de Jesus. Quando lemos os Evangelhos, estamos lendo sobre a vida, morte e ressurreição de nosso Salvador. Jesus, o Filho de Deus, veio para revelar o caráter de Deus e para, por meio de sua morte na cruz, reconciliar o homem com o Pai. A história de Jesus é a história central da Bíblia e a chave para entender o plano de salvação de Deus. Cada ensinamento de Jesus, cada milagre e cada momento da sua vida nos ensina sobre o reino de Deus e como devemos viver como discípulos dele. As epístolas e a vida cristã prática. As cartas apostólicas nos orientam a viver de maneira digna do chamado que recebemos em Cristo. Elas nos ensinam sobre a importância da fé, do amor, da santificação e da unidade da Igreja. A carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, fala sobre a armadura de Deus e como devemos nos proteger das ciladas do inimigo, enquanto Filipenses nos ensina a viver com alegria, mesmo em meio às dificuldades. Cada epístola oferece um modelo de como viver uma vida cristã autêntica e fiel. O Apocalipse e a esperança eterna. O livro de Apocalipse nos dá uma visão poderosa do fim dos tempos. Ele nos revela que, apesar das dificuldades e tribulações que enfrentamos, Deus tem o controle de tudo. A vitória final será dele, e aqueles que permanecerem fiéis a ele serão recompensados com a vida eterna. O Apocalipse nos lembra que no final Deus fará novas todas as coisas e que o mal será derrotado para sempre. Assim, a Bíblia não é apenas um livro antigo ou uma coleção de escritos religiosos. Ela é o manual de vida dado por Deus para nos guiar, transformar e equipar para a nossa caminhada com Ele. Cada sessão, cada livro, cada versículo é parte de uma revelação divina que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e nos orienta em como viver de acordo com sua vontade. Em tudo isso, queridos irmãos, é importante que entendamos a Bíblia não apenas como um objeto de estudo ou algo para ser lido de forma casual. A Bíblia é a palavra de Deus que deve ser vivida, praticada e aplicada todos os dias. Ao meditar nela, encontramos a direção para nossas vidas, a paz para o nosso coração e a esperança para o nosso futuro.
Portanto, convido você que está assistindo até aqui a fazer da Bíblia a sua fonte diária de sabedoria e orientação. Não basta ler as Escrituras. É preciso viver conforme elas nos ensinam. Somente assim podemos experimentar a transformação que Deus deseja para nós. Que a palavra de Deus seja, de fato, o alicerce sobre o qual você construa sua vida. Que ela traga paz, sabedoria e direção e que, por meio dela, você se aproxime mais e mais de Deus, encontrando nele a verdadeira razão para viver.